Olá a todos. Nós vamos apresentar o artigo sobre as principais alterações embriológicas das malformações congênitas laríngeas, traqueais e pulmonares. O nosso grupo é composto pelo André, pela Daniele, o Iago, Lara, Matheus, Raíssa e Yasmin, e o nosso orientador é o professor Dr. Jarbas Ferrari Júnior. Bom, as malformações congênitas, elas são definidas como alterações estruturais ou funcionais que ocorrem durante o desenvolvimento embrionário ou fetal, ou seja, por fatores que antecedem o nascimento. As malformações do sistema respiratório, há um grande número de patologias associadas, tanto a formação embriológica da laringe e da traqueia, quanto a do parênquima pulmonar. A incidência dessas malformações embrionárias está determinada entre 0,2 e 1 a cada 10 mil nascidos vivos. A gravidade dessas malformações vai depender das estruturas anatômicas afetadas e do período de desenvolvimento embrionário no qual elas estão associadas. Bom, e qual é o processo de formação embriológica dessas estruturas anatômicas? O primórdio respiratório surge a partir do 28º dia de gestação, por um sulco mediano na extremidade caudal da parede ventral da faringe primitiva, que é o sulco laringotraqueal. Esse primórdio da árvore traqueobrônquica se desenvolve caudal ao quarto par de bolsas faríngeas, como nós podemos ver nessa imagem. Aí passa. O endoderma do sulco laringotraqueal origina o epitélio e as glândulas da laringe, traqueia, dos brônquios, como também do epitélio pulmonar, que nós podemos ver também nessa outra imagem do embrião. O mesoderme esplâncnico, que envolve o intestino anterior, desenvolve o tecido conjuntivo, cartilagens e musculatura lisa dessas estruturas. No final da quarta semana, a fêmea já se vaginou para formar o divertículo laringotraqueal, que está localizado na região ventral da porção caudal do intestino anterior, dando origem à laringe, traqueia e pulmão. Então, a partir desse momento, qualquer alteração de mecanismo na diferenciação dos divertículos laringotraqueal, ele pode ocasionar malformações congênitas nesses órgãos, tanto da laringe, quanto da traqueia, como dos pulmões. Da laringe, nós vamos destacar a laringomalácia, da traqueia, nós vamos destacar a estenose traqueal e a atresia traqueal, e a fístula traqueoesofágica, e as malformações congênitas do pulmão vai ser a genesia pulmonar, hipoplasia pulmonar e o sequestro pulmonar. O objetivo geral é conhecer as malformações do sistema respiratório, os objetivos específicos, que é compreender as alterações embriológicas das principais malformações congênitas do sistema respiratório e entender as alterações funcionais que resultam dessas malformações congênitas. A nossa metodologia, nós usamos as palavras-chave malformações congênitas, laringe, traqueia e pulmões, numa janela temporal de publicações entre os anos 2001 a 2020, e os canais de busca foram o PubMed, Cielo e o Google Scholar. Bom, eu vou falar um pouco sobre as malformações congênitas da laringe. Sobre a laringomalácia. Falando um pouco sobre êmbrio, a árvore traqueobrônquica, ela vai se diferenciar em porção cranial, que vai formar a laringe, e caudal, que vai formar a traqueia, o esôfago e os pulmões. Sendo que o desenvolvimento desses órgãos vai estar relacionado com os arcos braquiais. E o tecido endodérmico vai originar a laringe, e todas as falhas decorrentes desse processo de diferenciação resultará em diversas manifestações de doenças. E a laringomalácia é a malformação congênita mais comum da laringe, e sua etiologia, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, ainda é desconhecida, mas acredita-se que consiste na flacidez ou na incoordenação das estruturas supraglóticas que colabam durante a inspiração. E normalmente ela vai estar associada a algumas outras malformações ou doenças, como o refluxo gastroesofágico. E a gravidade da doença vai estar relacionada com essas doenças que vão se relacionar com a laringomalácia. Ela possui como... Pode passar. Ela possui como característica o estridor inspiratório, que é tipo um som ofegante que é provocado pela obstrução da passagem de ar, como a gente pode ver na imagem. A diferença entre normal entre quando possui laringomalácia. Esse estridor vai ser produzido pelo fluxo rápido ou turbulento de ar por um segmento estreitado ou parcialmente obstruído. Pode passar também. Aqui uma imagem mais real para a gente poder observar, para ver como que o canal é mais estreito. Por isso que vai causar o estridor. Então, logo após o nascimento, ou nos primeiros dias de vida, em geral, esse sintoma ele pode ter resolução espontânea. E vai acontecer mais ou menos até os 2 anos de idade. Então, essa sintomatologia, na maioria das vezes, ela vai ser benigna, podendo ser mais notada durante a agitação, ou o choro, ou a alimentação, ou quando o bebê está em posição supina. E apenas cerca de 10% dos casos vai ser mais severo, podendo apresentar, além do estridor mais severo, crise de apneia, falta de ganho de peso, cianose, retardo do crescimento e dificuldade respiratória intensa. Assim, vai precisar de uma intervenção cirúrgica.
Agora nós vamos falar especificamente de uma malformação congênita relacionada à traqueia. A primeira que nós vamos falar é a estenose traqueal. Em que ela consiste? A estenose traqueal congênita é uma formação rara que representa uma lesão obstrutiva da via aérea. Entre as causas mais comuns de obstrução traqueal, nós podemos citar anéis traqueais completos, compressão externa por anatomia cardiovascular anômala, traqueomalácia, que é a flacidez da cartilagem de suporte da traqueia. A embriologia dessa malformação, vamos entender embriologicamente. A traqueia se forma durante a 4ª semana do período embrionário, a partir do primórdio respiratório, e se dilata e bifurca ventrocaudalmente em botões pulmonares. Esses botões pulmonares dão origem à traqueia, à infraglote e à abertura glótica. Posteriormente, na 8ª semana, os rudimentos mesenquimais das cartilagens traqueais já estão presentes e durante as 2 semanas seguintes, as cartilagens formam um tecido fibroelástico e o músculo liso reveste a traqueia. Acredita-se que o desenvolvimento desordenado em um desses períodos, na 4ª semana ou na 8ª semana, pode gerar a estenose traqueal congênita. Quando o defeito ocorre mais tardiamente, na 8ª semana, se origina uma estenose menos grave, com menos anomalias associadas. Dentre os principais sintomas, os mais comuns são o estridor, que já foi explicado pela Raíssa, a dificuldade respiratória e a pneumonia recorrente. E, de forma geral, os sintomas surgem antes dos 3 meses de vida, mas a condição pode se manifestar mais tardiamente, até os 6 anos de idade. Nas imagens, a gente vê nessa imagem da esquerda 2 traqueias, uma com estenose da esquerda e a outra normal da direita. E na imagem da direita, a gente vê também como ocorre a estenose numa visão externa. Pode passar, por favor. Agora, falando da atresia da traqueia, que é outra malformação relacionada à traqueia, em que ela consiste? Ela é uma malformação congênita rara e fatal. Essa comorbidade atinge mais ou menos mais meninos do que meninas, numa proporção de 2:1. E ela se caracteriza pela ausência total ou parcial da traqueia. Como já falado na estenose, a formação da traqueia se inicia na 4ª semana, a partir dos botões pulmonares. Subsequentemente, as células mesenquimais constituem o septo traqueoesofágico. Se esse processo embrionário falhar, diferentes formas de atresia e fístulas esofágicas e traqueais podem se desenvolver. Dentre os sintomas da atresia traqueal, os principais dele apresentam-se imediatamente após o nascimento, geralmente são a cianose e a dificuldade respiratória. Nos ultrassons pré-natais, dá para se detectar sintomas típicos que podem evidenciar a atresia traqueal, tais como polidrâmino, que é o excesso de líquido amniótico no saco amniótico, vias aéreas dilatadas, diafragma invertido, ascite maciça, que é quando há líquido livre na cavidade peritoneal, e concluindo, nessas malformação, grande parte dos casos detectados está associada a outras anomalias, por conta do momento que acontece, como alterações cardíacas, gastrointestinais, geniturinárias, do sistema nervoso central, dentre outros. Nessa imagem, a gente pode ver diferentes tipos de atresia traqueal pegando diferentes partes da traqueia. Falando sobre a fístula traqueoesofágica, por volta da 4ª semana, o esôfago e a traqueia vão compor um único tubo primitivo. Esse tubo ele vai ser dividido pela septação da parede do intestino. A fístula traqueoesofágica ela vai surgir da divisão incompleta dessa parte respiratória e da parte esofágica. Então, aqui na imagem, a gente pode perceber que, no primórdio, a região da faringe, onde também será a região do esôfago, e o primórdio do tubo laringotraqueal, eles formam um único tubo. E a partir do desenvolvimento celular, do crescimento celular, vão formar essas pregas traqueoesofágicas, formando a crista. Essas pregas, posteriormente, vão ser fusionadas e, da maneira correta expressa na imagem, vão terminar a sua septação. Só que na fístula traqueoesofágica, essas pregas elas não vão se fusionar completamente. Esse septo traqueoesofágico vai continuar de uma maneira patológica e vai derivar uma fístula traqueoesofágica também. Essa fístula ela é a malformação mais comum do sistema respiratório inferior. Apresenta uma incidência de 1 em cada 3.500 nascidos vivos. Nessa imagem, como essa fístula está sempre, na maioria das vezes, cerca de 85% associado à atresia esofágica, nessa imagem a gente consegue enxergar de uma maneira bem lúcida as variações anatômicas que podem ocorrer nessa atresia e na fístula. No tipo A, com 86% de prevalência, vai ocorrer uma atresia do esôfago e a formação de uma fístula com a traqueia ou com a parte do brônquio principal. Já no tipo B, vai ocorrer a atresia esofágica sem a formação de fístula, contendo uma prevalência de 7%. Já no tipo C, vai ocorrer a formação de uma fístula traqueoesofágica entre a parte proximal e a parte distal do esôfago. Já no tipo D, vai ocorrer a formação de uma fístula chamada em H, ou seja, não vai existir a atresia esofágica, mas vai ocorrer a formação da fístula entre o esôfago e a traqueia.
Já no tipo E, com menor prevalência, menos de 1%, vai ocorrer a atresia do esôfago com a formação de uma fístula com a parte proximal desse esôfago. Nessas imagens, são imagens de uma endoscopia, dá para a gente observar os orifícios traqueais de uma fístula traqueoesofágica. Na primeira figura, a gente consegue observar que é uma fístula em H, ou seja, não ocorre a atresia do esôfago. E na segunda figura, já ocorre uma atresia esofágica. Na primeira figura, um pequeno orifício redondo vai aparecer na parte posterior da traqueia cervical. Já na segunda figura, vai aparecer um orifício maior na traqueia distal, na região supracranial da traqueia. Um pouquinho dos sintomas, para finalizar. Os principais sintomas são a presença de polidrama, como já foi dito pelo colega André, a presença de tosse e cianose, dificuldade de deglutir saliva e leite, além de recorrente pneumonia por aspiração. Então, falando um pouquinho sobre as malformações congênitas do pulmão. A primeira dessas malformações que a gente selecionou foi a agenesia pulmonar. A agenesia pulmonar é uma malformação congênita rara, ela possui incidência entre 0,5 a 1 a cada 10 mil nascidos vivos, e ela se caracteriza pela ausência completa do parênquima pulmonar, dos brônquios e dos vasos pulmonares. E essa agenesia pulmonar ela pode ser unilateral ou bilateral, sendo que a bilateral ela é incompatível com a vida. E a unilateral ela possui uma taxa de mortalidade neonatal de cerca de 50%, que é uma taxa bem alta. E quais são as alterações embriológicas, então, que estão relacionadas com a formação dessa agenesia pulmonar? Por volta da 4ª semana do desenvolvimento embrionário, ocorre a formação de uma estrutura chamada divertículo laringotraqueal. Na parte mais distal, mais caudal desse divertículo, ocorre a formação de uma estrutura chamada broto respiratório. O broto respiratório é a estrutura que vai dar origem, então, a toda a árvore respiratória. Ainda na 4ª semana, esse broto respiratório ele vai sofrer 2 evaginações. Cada uma dessas evaginações, uma delas vai se desenvolver para o lado direito e uma vai se desenvolver para o lado esquerdo. E elas vão dar origem aos brotos brônquicos primários, que dá para a gente ver aí do lado mais direito da figura. Os brotos brônquicos primários, então, eles vão originar os brotos e todas as suas ramificações. E caso ocorra, então, a malformação ou o não desenvolvimento de algum desses brotos ou dos 2 brotos, aí a gente vai ter como resultado a agenesia pulmonar. Eu trouxe essas imagens para a gente conseguir observar um pouquinho melhor, então, o quadro de um paciente com agenesia pulmonar. A primeira imagem, ela mostra um paciente que possui agenesia pulmonar unilateral esquerda. A gente consegue observar a presença do pulmão do lado direito, do tórax ali na imagem, e esse pulmão, normalmente, ele sofre um crescimento compensatório, por conta da ausência do outro, e uma herniação no hemitórax contralateral. E enquanto do lado esquerdo a gente consegue observar a opacidade na imagem justamente pela ausência do pulmão. E na segunda imagem, é uma imagem da carina de um paciente que possui agenesia pulmonar unilateral direita, e a gente consegue observar que tem um brônquio esquerdo normal, mas um brônquio direito que termina em fundo cego, justamente pela ausência das outras estruturas do lado direito, né, do pulmão, dos brônquios. Outras malformações podem estar associadas à agenesia pulmonar, e as mais comuns seriam as malformações cardíacas, as renais, as musculoesqueléticas e as gastrointestinais. E essas malformações associadas, elas são mais comumente encontradas na agenesia pulmonar unilateral direita. E essa agenesia pulmonar unilateral direita, ela possui uma taxa de mortalidade maior em relação à esquerda. Mas isso acontece por conta de um maior desvio do mediastino, né, para o lado acometido, e uma compressão da traqueia. Em relação à sintomatologia, pode variar bastante, desde uma criança que, na hora que nasce, já manifesta uma síndrome de dificuldade respiratória, ou até um adulto que pode ser assintomático e vai descobrir isso só lá na vida adulta e que não precisa de nenhum tipo de intervenção. Hipoplasia pulmonar. A hipoplasia pulmonar é uma doença de natureza congênita, caracterizada por uma redução acentuada do volume pulmonar. Essa malformação tem incidência de 9 a 11 em cada 10 mil nascidos vivos, e ela é pouco identificada em indivíduos maiores de 18 anos, porque apresenta uma taxa de mortalidade perinatal em torno de 70%. O desenvolvimento embriológico anormal se dá por uma diminuição no número de células pulmonares nos alvéolos e nas vias aéreas. E se esse comprometimento ocorrer durante o estágio pseudoganglionar, que é entre a 6ª e a 16ª semana, que está ilustrado aí na figura, haverá uma diminuição das ramificações bronquiolares em razão da redução de desenvolvimento das suas cartilagens, além de comprometer a maturação das células alveolares e a vascularização. Se ocorrer após esse período, as intercorrências vão se relacionar com a redução do desenvolvimento e da complexidade alveolar. A hipoplasia pulmonar pode ser classificada em primária e secundária. A primária não está associada a outras anomalias, e ela pode ser causada por malformação embriológica ou por um acidente vascular uterino.
A secundária, diferentemente da primária, pode estar associada a outras anomalias. E ela, além de ser mais recorrente, nela, o desenvolvimento pulmonar é prejudicado antes da 16ª semana, e geralmente ocasiona quadros de hidropsia fetal, malformações renais ou hérnia diafragmática congênita. Já após a 16ª semana, as intercorrências estão associadas ao oligohidrâmio. Nessa imagem aí, a gente tem uma sequência de tomografias torácicas que mostram a diminuição do tamanho do lóbulo pulmonar inferior esquerdo e também com diminuição dos vasos pulmonares, um exemplo de um pulmão hipoplásico. Bem, falando agora um pouquinho sobre o sequestro pulmonar. O sequestro pulmonar, ele é caracterizado pela formação de uma massa tecidual anômala que não tem conexão com a árvore traqueobrônquica. Ele é responsável por cerca de 0,1 a 6,4% de todas as malformações congênitas pulmonares. E falando um pouquinho da embriologia do sequestro pulmonar, bem, eu trouxe essa imagem justamente porque ela mostra um panorama geral do desenvolvimento embrionário do pulmão. E ela mostra também que as alterações embriológicas, elas podem ocorrer em qualquer um dos estágios de desenvolvimento desse pulmão. Dependendo do estágio em que ela ocorrer, ela vai resultar em uma malformação congênita diferente. Encaixando o sequestro pulmonar dentro dessa linha, ele se caracteriza por esse primeiro período de desenvolvimento, que vai aproximadamente da semana inicial, que é a semana 0, até aproximadamente a 6ª, 7ª semana, que é o período que antecede esse período pseudoganglionar. Por que ele acontece nesse momento? Justamente porque é nesse momento em que eu tenho o desenvolvimento embrionário dos brotos brônquicos primários. Caso ocorra o desenvolvimento embrionário de um broto brônquico primário caudal a esses brotos brônquicos, pode acontecer a formação de um tecido anômalo e, consequentemente, é o que vai caracterizar o sequestro pulmonar. Pode passar uma imagem. O sequestro pulmonar ele pode ser classificado tanto em intralobar quanto em extralobar. O que vai diferenciar esses dois sequestros vai ser basicamente a posição desse tecido anômalo com relação ao tecido pulmonar normal e o revestimento pleural desse tecido. Quanto à caracterização do sequestro intralobar, ele é caracterizado pela formação de um tecido anormal bem próximo do parênquima pulmonar normal. Esses tecidos são tão próximos anatomicamente que eles partilham da mesma pleura visceral. Quanto à localização, o sequestro intralobar está localizado em 98% dos casos no lobo inferior, em 60% dos casos no hemitórax direito. Quanto à drenagem venosa desse sequestro pulmonar, ela é relacionada principalmente às veias pulmonares em 95% dos casos. Quanto ao suprimento arterial, ele pode ser realizado tanto pela aorta torácica descendente, quanto pela aorta abdominal. Mais frequentemente, no caso do sequestro intralobar, ele é realizado pela aorta descendente torácica. Esse tipo de sequestro não está associado a geralmente não está associado a nenhuma outra malformação congênita. Com relação à sua sintomatologia, ele está associado geralmente à presença de infecções pulmonares. E essas infecções pulmonares, elas vêm acompanhadas de tosse ou de febre, geralmente. A sintomatologia também pode estar associada a síndromes de dificuldade respiratória e também a hemorragias intratorácicas. Quanto à recorrência em homens e mulheres, ela geralmente tem a mesma recorrência em ambos os sexos. Essa imagem, ela está mostrando justamente esse tecido pulmonar anômalo numa vista posterior. Ele está representado pela letra PS na imagem e, além disso, ela está mostrando que ele está em íntimo contato com o parênquima pulmonar. Além disso, esses asteriscos estão mostrando a irrigação arterial, que ela é feita por ramos arteriais anômalos que partem da artéria descendente. A seta está representando a drenagem venosa, que é realizada por uma veia que drena esse tecido pulmonar para o tecido pulmonar, para as veias pulmonares. Pode passar. Quanto ao sequestro extralobar. Bem, o sequestro extralobar ele é caracterizado pela formação de um tecido pulmonar anômalo que está anatomicamente distante do parênquima pulmonar normal. Quanto à localização desse tipo de sequestro, ele está localizado em 90% dos casos no pulmão esquerdo e geralmente ele se apresenta na face posterior dos lobos inferiores. Quanto à drenagem venosa, ela é realizada principalmente pela veia ázigos e hemiázigos, sendo que também pode ser realizada pela veia cava inferior, em poucos casos pela veia portal. Quanto ao suprimento arterial, ele é realizado tanto pela aorta torácica descendente, quanto pela aorta abdominal. E ela está associada em 60% dos casos a outras malformações congênitas, como, por exemplo, a hérnia diafragmática, a hipoplasia pulmonar, a malformação adenomatoide cística. Quanto à sintomatologia, ela é mais frequentemente assintomática, mas ela também pode apresentar, o indivíduo também pode apresentar quadros de síndrome de dificuldade respiratória, justamente pelo acúmulo de líquido na cavidade pleural, que vai caracterizar quadros de hidrotórax, ou também casos de hidropsia fetal.
Essa malformação ela é mais recorrente em homens, cerca de 3 a 4 vezes mais recorrente em homens do que mulheres. Nessa imagem, a gente consegue perceber que esse tecido pulmonar normal, ele se localiza bem mais distante do parênquima pulmonar normal do que no caso do sequestro intralobar. Além disso, a gente pode ver pela seta que está curvada, a irrigação arterial, que ela é realizada por ramos arteriais anômalos, e pela seta maior, que está em forma curvada, a gente pode ver a drenagem venosa, que nesse caso vai ser realizada pela veia ásicos. Pode passar. Bem, falando agora um pouquinho sobre a conclusão do nosso trabalho. Bem, por meio dessa revisão de literatura, a gente conseguiu perceber que as malformações congênitas, elas formam um espectro de diferentes patologias, e dependendo dessa patologia, ela pode resultar tanto em quadros assintomáticos, quanto em casos graves de disfunções funcionais e estruturais, que podem levar, inclusive, o indivíduo a óbito. Além disso, a gente percebeu também que há uma divergência ainda quanto à etiologia de muitas dessas patologias, e esse fato dificulta muito o diagnóstico de alguma delas. Além disso, a gente conseguiu também correlacionar as alterações estruturais e funcionais por meio desse estudo do desenvolvimento embriológico de cada uma dessas malformações. E a gente percebeu tanto que isso é importante para a realização de um diagnóstico e também para a realização de um tratamento eficiente, já que muitos indivíduos descobrem tardiamente que são portadores de muitas dessas malformações. Pode passar. Bem, aqui a gente tem as nossas referências que foram utilizadas, nós temos elas todas em PDF, caso alguém tenha algum interesse em ter acesso, pode entrar em contato com um dos membros do nosso grupo, que a gente vai estar disponibilizando para vocês. E eu queria agradecer em nome do grupo pela atenção de todos. Muito obrigada.